diferenciadas. E Labo, primeira e única ressonância magnética 3 Tesla do interior. Boa noite, o BATV desta quarta-feira, 18 de agosto, está no ar. Seja bem-vindo. A gente começa falando de um problema que persiste em Vitória da Conquista, o transporte público. Superlotação, atrasos e veículos quebrados estão entre as principais queixas dos usuários. E no início da noite, na volta para casa dos trabalhadores, os problemas ficam ainda mais evidentes. A prefeitura diz que está atenta à situação e buscando soluções. Estação de transbordo Erzen Gusmão, em Vitória da Conquista. Lugar que transborda mesmo é de gente todos os dias. E principalmente quando o relógio bate 5h30 da tarde. Isso porque muitas pessoas precisam pegar o ônibus para voltar para casa ou chegar ao centro da cidade. Segundo a prefeitura, atualmente são 76 ônibus que atuam em 41 linhas em Vitória da Conquista para atender a população. Mas pelo que a gente conversa com os usuários dos veículos, é muito pouco ônibus para atender aproximadamente 39.800 pessoas que precisam do transporte todo dia no município. E Rose sabe bem como é a dificuldade por aqui. Ela pega o ônibus para o bairro Brasil todos os dias. A aposentada reclama que apenas um veículo faz essa rota. E assim fica difícil, já que além de esperar, ainda tem pouca opção. A gente fica o tempo todo no ponto, esperando. Eu pensei que ia melhorar agora na volta das aulas, tá do mesmo jeito. Esperar o ônibus e ainda ter poucos veículos que fazem o percurso é a realidade na estação de transbordo. E imagina quando finalmente chega a sua vez e você se depara com tanta gente junta. Nesse vídeo, por exemplo, gravado durante o trajeto do centro para a Vila Serrana, olha só, quem passa da catraca já sabe que vai ficar em pé. O que eu pego normalmente, o certo é o Covema, que para na porta da minha casa. Mas só tem um ônibus desse, aí de 1 em 1 hora tem vezes que não dá para esperar, tem que chegar cedo em casa, que às vezes chega atrasado. Aí tem que pegar o Patagônia, e o ruim do Patagônia é que sempre lotado, se não for os primeiros a entrar, vai de pé. Ir para casa em pé em um ônibus durante uma pandemia e ainda com pouco veículo é a mesma situação que Vera tem passado. No caso dela ainda, está complicado esperar mais de 1 hora até o busão chegar. Além disso, vez ou outra, o veículo quebra antes mesmo de chegar ao destino. Eu não sei os outros, mas pelo menos o senhorinha só anda quebrado. A gente passa raiva, aí lá na frente o senhorinha quebra, eles têm que chamar outro ônibus, não. A gente desce e vai embora a pé. Procuramos a Secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista. Segundo a secretária, para tentar melhorar um pouco a situação, nesse momento 19 veículos estão sendo agregados aos ônibus que já circulam na cidade. As vistorias diárias têm acontecido para identificar problemas e garantir mais opções para quem precisa usar o transporte. Todos os ônibus da frota daqui estão sendo submetidos à vistoria. Esses que chegaram para reintegrar-se à frota, eles também estão sendo vistoriados, inclusive com um rigor maior, para que eles possam começar a circular a partir de segunda-feira e outros serão inseridos. Em relação aos atrasos dos ônibus, um sistema de GPS tem sido instalado para evitar essa situação. Nós reinstalamos o GPS em todos os ônibus e também contamos hoje com uma central de monitoramento, porque é necessário ter uma central que controle e observe se os ônibus estão cumprindo o itinerário, que horas saíram, o deslocamento dos ônibus, onde eles se encontram. Isso tudo é muito importante para que a gente garanta o cumprimento dos itinerários, inclusive dos horários também. 2 homens envolvidos no saque da carga de um caminhão acidentado na BR-116 foram presos na zona rural de Vitória da Conquista. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Naila Santos. Olá, para você que acompanha o BATV. Olha só, essas prisões foram realizadas ontem pela Polícia Rodoviária Federal no povoado de Veredinha, aqui em Vitória da Conquista. Segundo a polícia, as investigações começaram no dia 13 de agosto, quando uma carreta carregada de salgados tombou na BR-116 e foi saqueada por populares. A carga estava avaliada em R$60 mil. A polícia descobriu que a carga saqueada estava sendo vendida no povoado de Veredinha. Os policiais, então, foram até o local e identificaram 2 homens responsáveis. Um deles confessou que participou do saque. O outro disse que teria comprado essa mercadoria roubada e estava vendendo em seu estabelecimento comercial.
Os envolvidos e toda a mercadoria recuperada foram encaminhados à Polícia Civil de Vitória da Conquista. Mas a PRF indicou que as investigações e as buscas pelo restante da mercadoria roubada continuam. São essas as informações e eu volto ao estúdio. Agora o tempo, vamos ver a previsão para a Vitória da Conquista nesta quinta, sexta e também no sábado. Céu encoberto nesta quinta-feira, sem previsão de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura mínima fica na casa dos 15 graus e a máxima não passa dos 25. O sol aparece na sexta-feira entre muitas nuvens, não deve chover na cidade. A temperatura varia entre os 15 e os 26 graus. No sábado, o sol volta com força e nada de chuva em Vitória da Conquista. Os termômetros marcam a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E você vai ver no próximo bloco, o setor de higiene e limpeza cresce na pandemia. O BATV volta em 30 segundos. A música faz parte da sua história. Faz parte da sua vida. Faz parte de quem você é. E agora ela vai fazer parte do seu sucesso. Vem aí o FAMUS, Festival de Arte e Música da Unimed do Sudoeste. Um grande palco para o seu talento com mais de R$35 mil em prêmios. FAMUS, realização Unimed do Sudoeste. A pandemia do novo coronavírus trouxe muitos desafios para a economia e o mercado de trabalho. Mas um setor conseguiu crescer, mesmo em tempos de crise. Foi o de higiene e limpeza. Em Vitória da Conquista, fábricas aumentaram a produção, contrataram mais trabalhadores e as vendas até dobraram. A pandemia mudou os nossos hábitos de higiene. Os cuidados para evitar o novo coronavírus foram intensificados. E a preocupação em deixar a casa e estabelecimentos comerciais ainda mais limpos fez as vendas de produtos de limpeza crescerem 8,5% em 2020, em relação ao ano anterior. Dois fatores influenciaram muito nesse crescimento, que foi a questão das pessoas ficarem em casa durante a pandemia e o auxílio emergencial do governo federal. Para você ter uma ideia, o Nordeste, a renda das pessoas cresceu em 25%. Então isso, de fato, trouxe um consumo maior, não só no produto de limpeza, mas em vários segmentos. Houve um aumento de 22% nas vendas de desinfetantes, de 13% nas de água sanitária e de 12% em produtos multiuso. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins, o setor teve aumento de 1,2% entre janeiro e maio desse ano. Para dar conta de atender a demanda, essa fábrica de produtos de limpeza e higiene contratou mais 25% do pessoal. Além das novas contratações temporárias, a empresa já tinha aberto uma nova fábrica em Feira de Santana, em novembro de 2019, antes da pandemia. E essas ações de mercado abriram novas oportunidades de negócios. Durante o momento mais crítico da pandemia, a produção mais que dobrou. Para se ter uma ideia, hoje a empresa comercializa por mês mais de 10 mil toneladas de produtos. São mais de 700 funcionários nas 3 fábricas. Esse acréscimo nas linhas de produção veio a culminar com a necessidade da sociedade em relação a mais produtos de limpeza. E a produção aumentou porque na outra ponta da cadeia estão os consumidores. Álcool e produtos de limpeza em geral passaram a ser mais procurados nas prateleiras dos supermercados. Os produtos antes da pandemia eram básicos. Geralmente o pessoal procurava muito sabão em pó, água sanitária, desinfetantes. Eram os itens que compunham a cesta básica de limpeza antes da pandemia. Pós-pandemia, a gente notou uma mudança de comportamento do cliente. Hoje, estão muito preocupados principalmente com os itens de limpeza de superfície, multiuso, álcool gel, álcool líquido e produtos mais específicos para limpeza de uso doméstico. O bom desempenho do setor de limpeza e higiene reflete também nas contratações. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, entre janeiro e maio desse ano, foram abertas 80 mil vagas de trabalho. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, trabalho não tem faltado para algumas áreas da economia. Para os especialistas, o grande desafio nesse momento é encontrar pessoas qualificadas. O mercado hoje ele exige de você uma qualificação maior.
O mercado exige de você, inclusive, um foco nessa qualificação. Ou seja, não adianta eu atirar para todos os lados, como fala. O que eu quero? Que emprego você está buscando? Que mercado você está buscando? Isso é importante. Foque nessa área, capacite-se nessa área. E a aplicação de primeira dose da vacina contra a Covid foi retomada hoje em Vitória da Conquista. Para garantir a dose do imunizante, teve gente que chegou na noite de ontem ao local de vacinação. Os cobertores e travesseiros serviram para suportar a madrugada fria na fila. Para receberem a primeira dose da vacina, Samuel e Laís chegaram nesse ponto de vacinação às 11 horas, só que da noite de ontem, e dormiram no carro. Muita emoção e satisfação e alegria, né? Proteção. Vitória da Conquista recebeu 8.188 doses de vacina. Desse número, 2.500 foram destinadas à população da zona rural e o restante, ou seja, 5.688 doses, para a zona urbana. Com a chegada dessas novas doses, o município retomou hoje a vacinação de primeira dose na zona urbana para o público de 32 anos ou mais e as prioridades como gestantes, lactantes e puérperas. Além da primeira dose, hoje também teve a aplicação de segunda dose da Coronavac e AstraZeneca. E a vacinação contra a Covid vai ser realizada nesta quinta-feira com a aplicação de primeira e segunda doses. Lembrando que a primeira dose segue até a próxima sexta-feira, dividida por faixa etária. Amanhã será a vez das pessoas com 31 anos ou mais. Confira os pontos de vacinação e os horários. Nesta quinta-feira, poderão receber a vacina pessoas com 31 anos ou mais e na sexta, pessoas com 30 anos ou mais. As gestantes, puérperas e lactantes maiores de 18 anos que ainda não se vacinaram estão incluídas como grupo prioritário nos 2 dias de vacinação. A vacinação será das 9 da manhã às 4 da tarde no drive-thru da UFBA e nos pontos fixos para pedestres da Paróquia Rainha da Paz, Salão Paroquial Santa Luzia, Escola Municipal Mozart Tanajura, Quadra Esportiva da Fainó e 9º Batalhão de Polícia Militar. Já a aplicação de segunda dose nesta quinta-feira será para as pessoas que tiverem retorno agendado para o dia 19 de agosto ou datas anteriores. A vacinação com a segunda dose da Coronavac Butantan será das 9 da manhã às 4 da tarde no drive-thru do Comando de Policiamento da Região Sudoeste, no bairro Cadija, e no ponto fixo para pedestres do ginásio da Igreja Batista Nova Sião, no Alto Marom. E a AstraZeneca Fiocruz estará disponível das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde apenas nas unidades de saúde do Panorama, Hugo de Castro, no bairro Guarani, Vila América, Dr. Admário Santos, no bairro Brasil, CAI 2, no bairro São Vicente, Vila Serrana, Jardim Valéria, Conveima, Solange Ortélio, na Urbis 2, Nova Cidade, Miro Cairo e Urbis 6. Mais da metade das cidades baianas não registrou nenhuma morte por Covid nesse mês de agosto. A gente fala disso depois do intervalo. Agora 7 horas e 20 minutos. O BATV volta já já. Renove seu quarto.